Olá, bom dia. Voltamos aqui ao nosso canal do YouTube. Agradecemos as novas inscrições e damos um alô para os antigos, por assim dizer. Continuando com o nosso propósito de indicações de livros a vocês, nós queremos também comentar que algumas pessoas têm achado muito difícil encontrarem os livros do Bart Ehrman, do Geza Vermes. Bom, eu sei que na Amazon tem alguma coisa desses autores e alguma coisa muito válida. Mas hoje eu trouxe 2 livros e quero falar um pouquinho a respeito deles. Eu trouxe o Evangelho de Tomé e Além da Crença. O Evangelho de Tomé é de Hermínio Corrêa de Miranda e Além de Toda a Crença é de Elaine Pages. Hermínio Miranda foi um estudioso brasileiro, pesquisador, um cientista e que professava a doutrina espírita, a filosofia espírita e etc. Mas ele se empenhou durante toda a sua vida em pesquisas muito sérias e profundas. E a Elaine Pages, há muitos anos, ela escreveu os evangelhos gnósticos, mas passado alguns anos, ela escreveu esse aqui, como que retificando muitas das informações que ela tinha dado em evangelhos gnósticos. E por que isso? Porque em 1945, em uma localidade erma, é uma localidade muito erma do deserto, um homem foi buscar centeio, sei lá o que, para seus animais, e ele encontrou uma urna com alguns pergaminhos dentro. Não, esses são os pergaminhos de Nag Hammadi. Os pergaminhos do Mar Morto, que eu também tenho o livro a respeito. Entretanto, esse aqui, no momento, não nos interessa, porque esse aqui, da autoria de Geza Vermes, ele trata das crenças e orações dos essênios. Aquela seita que existiu antes de Jesus e durante o tempo de Jesus, e que sobreveio várias insinuações de que Jesus teria sido essênio. Entretanto, nesses pergaminhos do Mar Morto, não há comprovação da presença dele de jeito nenhum. Mas aqui, em Nag Hammadi, portanto, um foi descoberto em 1945, o outro em 1947, certo? Qual é o que nos interessa? O da biblioteca de Nag Hammadi. Por quê? Porque ela tem destacada contribuição a oferecer a essa tarefa, colocando diante de nós, deixa eu baixar aqui um pouquinho a música para não nos incomodar, porque ela coloca diante de nós uma espécie de face oculta do cristianismo, como que uma alternativa, uma opção que, por não ter conseguido ir adiante, nem por isso deixa de representar fator de relevância no processo de revisão posto em curso. Então, tanto Hermínio Miranda vai falar aqui e completar a pesquisa de Elaine Pages, como ele vai nos alertar para vários fundamentos da filosofia que ele segue, que estão em comprovação aqui neste livro.
Mas o que eu quero falar mesmo são das observações de Elaine Pages sobre todo esse assunto. Como vocês veem, está marcadinho até, mas eu não vou falar sobre ele todo, claro que não, não é? Ela abre o livro dela dizendo o seguinte, com uma frase de Bill Viola, que é um videomaker, em que ele diz: há um mundo invisível e nós vivemos nele. Então, realmente, nós vivemos nesse mundo invisível e o nosso conhecimento se limita àquilo que chega até nós. Se até nós chegou apenas a Bíblia, então nosso conhecimento vai se limitar a tudo o que está aqui. Mas os pesquisadores vão adiante e nessas descobertas, em que pese que levaram 30 anos para decodificarem esses códices, para eles trazerem realmente o que está ali. Dentre os vários livros dessa biblioteca de Nag Hammadi, biblioteca é um nome que estamos dando para vocês entenderem o conceito. Encontra-se o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de Judas, o Evangelho de Filipe e o Evangelho de Tomé. Tomé era chamado o Dídimo, significando o gêmeo. Era assim que Jesus se dirigia a ele. E o Evangelho dele é interessantíssimo. A Elaine, ela começa contando como ela retornou a essas pesquisas sobre cristianismo, sobre religião, etc. Ela disse que estava passando por uma aflição muito grande, e geralmente são nessas aflições que nós recorremos, né, às religiões, e ela entrou por acaso em uma igreja evangélica, presbiteriana, não sei bem, e ali ela começou a ouvir e a concordar e discordar com algumas coisas e checar com aquilo que ela tinha aprendido. Então ela diz aqui: sou historiadora de religião e, como tal, quando visitava qualquer igreja, eu me perguntava quando e como ser cristão se tornou praticamente sinônimo de aceitar determinado conjunto de crenças. Ela diz: eu sabia por leituras históricas que o cristianismo sobrevivera a uma perseguição brutal e prosperara durante gerações, séculos até, antes de os cristãos terem formulado em credos aquilo em que acreditavam. Então ela vai nos dizer o seguinte: embora o apóstolo Paulo, que nós sabemos que foi Paulo praticamente quem criou o cristianismo, Jesus foi apenas a figura de proa, não é? Então nós sabemos, embora o apóstolo Paulo, cerca de 20 anos depois da morte de Jesus, tenha anunciado o evangelho, porque por essa época não havia nada escrito, tenha anunciado o evangelho, que diz ele: eu também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados e que foi sepultado e ressuscitado no terceiro dia. Podem-se ter passado mais de 100 anos, até que alguns cristãos, talvez em Roma, introduzissem no culto afirmações formais de crença, numa tentativa de consolidar seu grupo contra as exigências de outro cristão chamado Marcion, que eles consideravam um falso mestre.
Mas aí vem aquela história de Constantino, e Constantino se envolve, Constantino só vai se batizar em seu leito de morte, mas graças à sua mãe ele se converte, e ele tem sonhos, e ele cria, é Constantino quem cria o símbolo da cruz, porque até essa data o símbolo com que os cristãos se comunicavam era o peixe, o que tinha muito a ver com a Galileia, com os pescadores que Jesus arregimentou. Mas imperador é imperador, não é? E ele então transforma aquele símbolo que ele sonhou, uma cruz, e sobre este signo vencerás, e ele acreditou nisso. Entretanto, a Elaine prossegue dizendo que no seu contato com as pessoas daquela igreja que ela começou a frequentar em busca de conforto, de paz, um problema com o filho, que depois foi resolvido, ela, pelo meu contato com as pessoas daquela igreja, tanto com crentes, agnósticos e buscadores, vocês sabem que o agnóstico se diferencia do ateu, porque o agnóstico deixa em aberto a possibilidade de crer ou não, desde que comprovado. O ateu não, o ateu desdiz logo do começo. E ela vai, bem como as pessoas, bem como com pessoas que não pertencem a nenhuma igreja, que o importante na experiência religiosa envolve muito mais do que aquilo em que acreditamos ou não, ou em que não acreditamos. O que é cristianismo e o que é religião, eu me perguntava. E por que tantos de nós ainda acham irresistível, independentemente de pertencermos a uma igreja, e apesar das dificuldades que possamos ter com determinadas crenças ou práticas, do que gostamos na tradição cristã e do que não podemos gostar? Pessoas que professam outras crenças, outras filosofias religiosas, têm se debatido com uma quantidade imensa de preconceitos, de julgamentos apressados, de ignorância. E Hermínio vai falar sobre isso aqui. Todas as teorias reencarnacionistas, a comunicabilidade dos espíritos e outras coisas são rejeitadas, rechaçadas, como se nunca tivessem pertencido à Igreja de Cristo. Que ele não fundou nenhuma, mas vamos falar assim. E naquela época, uma dos resumos da crença era: curamos os doentes, impondo as mãos sobre eles e expulsamos os demônios. Muito bem. Elaine vai prosseguir e eu vou me limitar ao que eu marquei para vocês terem o prazer de saber o que pensa essa historiadora. Aliás, ela é famosa, não é? É só procurarem. E ela fala aqui sobre um antigo evangelho, não propriamente evangelho, um pergaminho chamado Didaquê, que apresenta o caminho de vida e o que ele exige, misturando os 10 mandamentos com o sermão da montanha, ou o sermão do monte, enfim. Então, ela vai dizer que esse documento de Didaquê, o autor amplia as afirmações sobre os 10 mandamentos e o sermão, colocando o que consideravam os crimes cotidianos da cultura pagã. E eles vão adiantar tudo isso, dizendo: não matarás, não cometerás adultério, não terás relações sexuais com meninos, não praticarás magia, não matarás a criança no ventre, nem o recém-nascido, não repudiarás os necessitados.
Em seguida, depois de adverti-los a não seguir o caminho da morte, que seriam essas especificações aqui, o caminho especialmente dos defensores ricos que dão as costas aos pobres, oprimem os que sofrem e julgam os pobres injustamente. O autor, como Jesus no Evangelho de Mateus, insiste com seus ouvintes para que sejam perfeitos. Mas, ao contrário de Mateus, o Didaquê explica que ser perfeito é suportar todo o jugo do Senhor, ou seja, obedecer à lei divina na íntegra. Também ao contrário de Mateus, este anônimo seguidor de Jesus acrescenta de maneira mais prática que, se não puderes ser perfeito, faze o que puderes. Isso é bom, não é? Porque às vezes a gente luta tanto em busca de uma perfeição moral que é inalcançável para nós humanos. Por quê? Por causa das nossas necessidades físicas, psicológicas, por causa do acúmulo de embates que nós temos que ter, nós não conseguimos a perfeição de forma alguma. Então, vejam bem, ela vai falar aqui sobre várias religiões para fazer a sua ponte com a questão da Eucaristia, por exemplo. Repugnava extremamente aos judeus a ideia de Jesus do pão ser sua carne e o vinho ser o seu sangue. Isso era uma coisa que os enojava e foi uma das grandes dificuldades que a igreja nascente encontrou. Agora, veio outro fabricante de teorias no Evangelho de João, que dá uma cronologia completamente diferente dos últimos dias de Jesus e que tenciona associar a morte de Jesus com a Páscoa judaica. Paulo e Lucas tentam associar com a Páscoa judaica, mas João escreve que todos os fatos com Jesus foi antes da festa pascal. E tudo isso aqui é importante para a gente, etc., mas existem, por exemplo, coisas no Evangelho de João em que ele afirma que Jesus era Deus, Filho único de Deus, e vai de encontro a o que foi encontrado no Evangelho de Tomé, não é? No século IV, a maioria das igrejas tinha exigido de quem gostaria de ingressar nessa comunhão que professasse um complexo conjunto de crenças acerca de Deus e de Jesus. Crenças que bispos do século IV formularam em credos cristãos. Alguns indivíduos, é claro, não encontram dificuldade em fazer isso. Muitos outros, e aqui a autora se coloca, inclusive eu mesma, e eu me coloco, tiveram que refletir no significado dos credos e também naquilo que acreditamos, o que significa dizer que Jesus é o único Filho de Deus eternamente gerado pelo Pai, ou que acreditamos numa única e santa Igreja Católica e Apostólica. Mas como parecem hoje essas exigências, à luz do que sabemos agora sobre as origens do movimento cristão, eu não quero aqui discutir absolutamente crença de A, B e C. Não, o meu objetivo é trazer um livro instigante para vocês, complementado por outro tão instigante quanto. Né? E façam como eu faço. Cada citação evangélica eu vou para cá. Essa minha Bíblia é maravilhosa, a fonte é gostosa de ler.
E Elaine continua dizendo aqui: agora que os estudiosos começaram a colocar as fontes descobertas em Nag Hammadi como peças de um complexo quebra-cabeça, ao lado do que sabíamos há muito tempo pela tradição, constatamos que esses textos notáveis, que só agora se tornam do conhecimento mais generalizado, estão transformando o que conhecemos como cristianismo. Mas vamos colocar uma vírgula aqui, que os textos que têm conseguido escapar do método de segredo do Vaticano, do catolicismo, não é? Então, são os investigadores e os exegetas que conseguiram esses textos além da Igreja Católica. Muito bem. Como veremos nos próximos capítulos, estamos a compreender esses evangelhos muito melhor do que há 20 anos, quando escrevi sobre eles pela primeira vez. Ela está se referindo aos evangelhos gnósticos, que ela escreveu debaixo de um conhecimento e agora está retificando à luz de 20 anos de pesquisas que vieram a ser anunciadas e publicadas. Vamos iniciar com uma nova olhada sobre as mais familiares de todas as fontes cristãs, os evangelhos do Novo Testamento, da perspectiva oferecida por um dos outros evangelhos cristãos, composto no século I e descoberto em Nag Hammadi, o Evangelho de Tomé. Conforme logo veremos, aqueles que mais tarde preservaram o Evangelho de João e denunciaram o de Tomé como heresia, isso foi feito, decisivamente moldaram e inevitavelmente limitaram o que se tornou o cristianismo ocidental. E ela vai desmistificar isso. Então, vejam bem que nós já estamos com quantos minutos? 22 minutos de vídeo. E eu não quero passar disso para não cansar. Mas veja, aqui ela coloca evangelhos em conflito. Somente a leitura do texto inteiro vai fazer vocês compreenderem evangelhos em conflito, João e Tomé. Mas são tantas as coisas que contrariam um ao outro, são tantos textos impossíveis de serem negados, porque se o Evangelho de João sofreu interpolações do tempo de quem lhe contou a história, porque João nunca conheceu Jesus, o de Tomé, que foi recusado pela igreja nascente, sob a influência de Paulo e de outros, permaneceu intocado por séculos no deserto de Nag Hammadi. Então, Elaine vai procurando e vai nos trazendo essas comparações que nos dão um livro alentado de 240 páginas, com textos de apoio suplementares. E se você fizer a leitura de Além de Toda Crença, com a leitura do Evangelho de Tomé, e aqui Hermínio Miranda passa toda a informação sobre o Evangelho de Tomé, que é belíssimo. É belíssimo. São ditos e textos de Jesus que nós nunca tínhamos lido antes. Veja o documento. Ele é pequeno. O Evangelho de Tomé é pequeno. Eis as palavras secretas que Jesus o vivo disse e que Dídimo Judas Tomé escreveu. E ele disse: aquele que descobrir
a interpretação destas palavras não experimentará a morte. Aquele que procura não cesse de procurar até quando encontrar. E quando encontrar, ficará perturbado. E ao perturbar-se, ficará maravilhado e reinará sobre o todo. Jesus disse: se aqueles que os guiam lhes disserem: eis que o reino está nos céus, então as aves dos céus lhes precederam. Se lhes disserem que ele está no mar, então os peixes já lhes precederam. Mas o reino está dentro de vós e também fora de vós. Quando conheceres a si mesmos, então serão conhecidos e saberão que são filhos do Pai vivo. Mas se vocês não conhecerem a si mesmos, então estarão na pobreza e são a pobreza. Coisas maravilhosas tem nesse evangelho. E tem nas palavras e na investigação de Hermínio Corrêa de Miranda. Então, hoje para vocês, 2 grandes livros. Livros instigantes, livros que merecem ser lidos, estudados, comprovados ou não pelos evangelhos, pelo Novo Testamento. E isso é o que eu trouxe para vocês. Com certeza, breve trarei outras coisas dentro dessa ótica de apresentar a vocês livros instigantes. Esse aqui também vale a pena, mas são outras coisas. São orações e cânticos e rituais dos essênios. Então, amigos, por hoje é só. Breve estaremos de volta, trazendo alguma coisa que possa lhes movimentar e fazer vocês apreciarem o estudo dessa religião, o cristianismo, dessas religiões diversas. Breve trarei um estudo sobre espiritismo, como já trouxe sobre protestantismo, e perceber o que é que nós adoramos, o que é que nós cremos, em quem nós depositamos nossa fé e ou nossa razão. Até mais.